Olá pessoal, hoje eu trago para vocês toalhinha americana, né? É uma toalhinha com aproveitamento de retalhos, com tiras. Eu fiz com tiras mais larga, mais estreita, então é aproveitamento mesmo. Eu não cortei, não fui deixar tudo certinho. Eu fui pegando e fui costurando. Bem fácil de fazer para quem está iniciando na costura e para quem tem retalho em casa, quem não tem, né? Tiras. Eu coloquei embaixo um tecido que eu tinha aqui. Ele é um tecido impermeável, tá? E usei a manta R1, mas você pode usar aquele TNT 150, que ele é bem grossinho e é mais em conta. Olha só, aqui eu fiz com outro tecido, que é aproveitamento mesmo. O que eu tinha de tecido, esses tecidos em casa, eu usei. Então, aqui é de uma cor, aqui de outra, atrás, né? Mas não importa. E na frente eles ficaram todos coloridos, né? Então é isso, vou mostrar para vocês passo a passo. Vamos lá, vamos fazer. Então vamos lá, pessoal. Olha só, aqui tem umas tiras que eu vou separando, só que elas não são da mesma largura, tá? Tudo misturado aqui. Tem umas mais largas que eu separei, então eu separo mais ou menos que seja no tamanho aqui. Vou deixar aqui. Aqui eu tenho minha manta R1. Aqui eu vou usar o forro, né? Esse forro aqui, eu tenho bastante tecido desse tecido aqui, que ele é impermeável. Então eu vou usar para ser o forro da minha toalha americana. E para minhas tiras não ficar torta, né? Não ficar assim tudo torta, eu vou pegar minha régua, tá? E vou marcar aqui no ângulo de 45 graus, porque eu quero que as minhas tiras fiquem todas assim, tá? Então, eu risquei aqui e é onde eu vou começar a costurar. Eu vou levar lá pra máquina, a gente vai tudo lá pra máquina agora e a gente vai costurar, passo a passo. Vamos lá? Vamos fazer. Então vamos lá, pessoal, olha só, a minha marcação tá ali, meu cesto tá ali com as minhas tiras e eu vou seguir a minha marcação. Então, eu vou fazer um começo ali, né? Já na beiradinha eu faço uma costurinha para não sair do lugar. E já faço a primeira costura. Vou cortar, mas você pode cortar depois no final. Eu vou cortando um pouco eu vou deixando. Então, gente, é uma delícia fazer isso. Então, agora eu coloco sempre frente com frente, né? E sempre olho ver se vai dar ali certinho, né? Sempre tem que ficar mais comprido em cima para quando virar ele tampar, ó, dessa maneira, tem que cobrir. E assim eu vou fazer até o final. Vocês vão me acompanhar aí.
Então, a gente vai fazer uma costura em toda a volta, me guiando aí, que a minha manta, ela tá no tamanho de 35 por 45. Então, eu vou fazer essa costura e quando eu for colocar o forro, eu vou me guiar nessa costura para ficar retinho a minha toalha americana, tá? É uma costura de segurança. Vocês vão entender depois, quando vocês for fazer, como é legal fazer isso. Facilita e fica bem acabado, né? Então, ó, essa costurinha. Agora, eu vou pegar o meu forro, vou colocar ele direito para cima, direito da minha toalha, direito com direito, né? Posiciono bem certinho e agora eu vou me guiar na minha costura, a costura que eu acabei de fazer. Vou deixar uma aberturinha para desvirar e vou costurar em toda a volta, começando com o retrocesso, né? No começo e no final, para quando eu for virar, não abrir a minha costura. Então, gente, essas tiras também eu esqueci de falar, né? Mas sempre fazer um retrocesso no começo e no final, sempre costurando com retrocesso no começo e no final, que fica bem costuradinho, né? Não tem perigo de desmanchar nada, tá? Então, eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, depois eu vou fazer em toda a volta. Eu não vou fazer agora, porque eu vou fazer uma matela C. Eu vou costurar em cima das minhas tiras, vocês vão me acompanhar aí. Aí, no final, sim, eu vou fazer uma costura em toda a volta, seguindo essa costura que eu fiz, que eu acabei de fechar, né? Gente, fica uma graça tão gostoso, ó. Pra não ficar assim, a gente vai fazer essa matela C, tá? A gente vai costurar. Retrocesso no começo e no final para não desmanchar, e assim a gente vai indo, ó, costurando.
Então é isso, pessoal. Essa aqui que eu fiz com vocês, ficou uma graça, né? Eu fiz 6, fiz um jogo, né? Fiz um joguinho de 6. Gente, uma delícia fazer, vocês viram aí, é bem rapidinho. É muito legal de fazer e fica lindo na mesa, né? E é um aproveitamento aí de tiras, né? Então é isso, quem gostou dá um joinha aí para ajudar, se inscreva no canal quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que se inscreveram aí no canal, que estão sempre comentando. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Bye, bye!